Olá, eu sou o pastor Isaac Gomes da Igreja Vida Triunfante aqui em Bragança Paulista. Você vai assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos de celebração. Aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho. Essa mensagem com certeza irá impactar você profundamente, então compartilhe ela, assim nós vamos alcançar não só o Brasil, mas as nações para o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 1, versículos 9 e 10. Eclesiastes 1, 9 a 10, ok? Escrito pelo grande sábio Salomão. Não sei se você sabe, mas depois de Jesus Cristo, Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra, ok? Ele foi rei também. Então preste muito bem atenção o que o grande sábio e rei Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, capítulo de número 1, versículos de número 9 e 10. Diz assim: o que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente, nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Olha que conclusão Salomão chegou. Salomão, ele diz assim: não existe nada novo, não existe nada novo debaixo dos céus, não existe debaixo do sol. Ele diz assim: haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Ele responde: não, não existe, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Por que o senhor está lendo esse texto para falar de guerra? Porque os dias que nós estamos vivendo, eles já existiram lá atrás. Essa batalha que nós estamos enfrentando, o que nós estamos assistindo nos jornais, nos noticiários, a situação econômica que nós estamos passando, já existiu anos atrás, aleluia, já existiu. Então preste atenção, se nós usarmos a nossa inteligência, se nós usarmos o nosso potencial, se nós usarmos o tempo que Deus tem nos dado muito bem usados, nós não vamos entrar em apavor, nós não vamos ficar aterrorizados, nós não vamos ficar amedrontados, porque esses povos lá atrás já viveram o tempo que nós estamos vivendo hoje, e eles tiveram vitória, nós também teremos, se dependermos de Deus. Por isso que eu coloquei o tema: vencendo guerra sob o comando de Deus, porque quando Deus está no comando, querido e querida, a vitória é garantida. A vitória é garantida. Tudo que estamos vivendo hoje já aconteceu no passado. Se nós voltarmos para a Bíblia Sagrada, saberemos o final de cada situação e de cada fato, de cada ciclo da vida. Oséias, o profeta Oséias, ele escreveu o seguinte, Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão sofrendo hoje muitas pessoas estão entrando em síndrome do pânico, muitas pessoas estão entrando em depressão, muitas pessoas estão desesperadas, porque elas não têm conhecimento da palavra de Deus, e elas entram em parafuso, elas se desesperam. Mas se nós observarmos a Bíblia Sagrada, se nós meditarmos na palavra de Deus, nós não seremos pegos de surpresa, nós não vamos nos desesperar, porque sabemos que Deus, Ele sempre esteve no comando, que Deus nunca permite nada por um acaso, que Deus, Ele tem a vitória garantida. É só eu e você não desistirmos, é só eu e você agirmos com as armas espirituais, as armas que Ele já nos disponibilizou para nós. Olha, deixa eu falar algo para você. No final do dilúvio, Noé fez um altar dedicado ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor sentiu aroma agradável e disse a Noé. Primeiro você tem que entender que quando Deus decidiu destruir o povo da época de Noé, porque os homens estavam agindo de maneira maligna, demoníaca, Deus, a Bíblia diz que Ele se arrependeu em ter criado o homem,
Mas ele olhou para a terra e viu um homem, uma família íntegra. Ele viu um homem reto. Ele viu um homem que se desviava do mal. Ele viu um homem que mesmo em meio a tanta lama, a tanta sujeira, a tanta corrupção, a tanta maldade, esse homem não contaminava o coração dele. O nome desse homem é Noé. Então Deus disse para Noé o seguinte: preste atenção, você vai construir uma arca. E quando essa arca estiver construída, você vai entrar com a sua família. E aí nós sabemos da história, um casal de cada animal, de cada ave vai entrar na arca. Noé fez exatamente como Deus ordenou. No final do dilúvio, nós sabemos também da história, Noé solta um corvo para ver se a terra está seca, se as águas baixaram, o corvo não volta. Depois ele solta uma pomba, a pomba volta. Ele entende que a água não baixou, depois ele volta. E aí nós sabemos toda a história, a pomba volta com uma folha de oliveira. E ele entende que as águas secaram, as plantas começaram a nascer. E por isso que a pomba trouxe a folha de oliveira. E ele abre, a Bíblia diz que Deus abre as portas da arca. Deus no comando, Deus abre. Quando Noé sai da arca com a sua família, a Bíblia diz que ele levanta um altar ao Senhor. Ele mata os animais em sacrifício ao Senhor, em gratidão pelo livramento que o Senhor deu para ele, pela benevolência do Senhor para com Noé e com a sua família. A Bíblia diz, preste muito bem atenção, que Deus recebeu, ele sentiu um aroma agradável. Se Deus já se agradava de Noé, agora pronto. Agora Noé tem tudo que ele precisa de Deus. Aí Deus vai rasgar o coração para Noé. E lá em Gênesis capítulo de número 8, versículos de número 21 e 22, olha o que Deus vai dizer para Noé. Olha, preste muito bem atenção, para você não continuar sofrendo. Preste muito bem atenção. Deus vai dizer para Noé o seguinte: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por que Deus não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem? Deus vai dizer o porquê. Pois o seu coração, o coração de quem? Do homem. O seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Olha a revelação, olha o que Deus revela para Noé, e hoje está revelando para mim e para você. O coração do homem, a Bíblia diz, ele é inteiramente, não é uma parte, não é uma porcentagem do coração do homem. O coração do homem, ele é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Quer entender? Você nunca ensinou a sua criança a dar um tapinha no rosto do papai e da mamãe, mas ele deu. Você nunca ensinou uma criança a ser egocêntrica, mas muitas são. Ela tem vários brinquedos, mas ele quer o do amigo. Ele tem vários brinquedos, mas ele não divide com ninguém. Ele nem vai brincar, mas ele não divide com um coleguinha. O coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, a Bíblia diz. E nunca mais, aí o Senhor continua, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, trabalho. Enquanto durar a terra, plantio, suor, esforço, trabalho, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Pronto, está aqui. Deus não volta mais atrás. Agora preste muito bem atenção. Preste muito bem atenção. Se o coração do homem é inteiramente mau, a Bíblia diz que é, então é. Se o coração do homem é inteiramente mau, o segredo para praticarmos o bem, qual que é? Qual que é o segredo para a gente viver bem? Para a gente viver em harmonia, para a gente viver em integridade, para a gente viver em fidelidade. O que a gente vê hoje são pessoas traiçoeiras, pessoas que para construírem a sua casa, querem destruir a casa do outro. Para construírem a sua carreira profissional, querem destruir a carreira do outro. O famoso puxa tapete, passa por cima. O que fazer, pastor? Qual que é a solução para a gente não ter esse coração inclinado para o mal, para a gente não praticar o mal, para a gente viver o bem em harmonia, para a gente trazer os céus para a terra? Qual que é o segredo?
Qual que é o segredo? Salomão escreveu em Provérbios 9:10. Olha o segredo aqui. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O que Salomão está dizendo? O coração do homem é totalmente inclinado para o mal. Só tem uma maneira dele não ceder ao mal: é ele ser temente ao Senhor. Agora deixa eu te explicar. Tem gente que está dentro da igreja, que lidera muitas vezes, que tem título de pastor, de qualquer outro ministério eclesiástico, mas não teme ao Senhor. Tem pessoas que estão lá fora no mundo, que você diz: ele não se converteu, ele não é um cristão, ele é ou ela é de tal religião. Mas tem pessoas lá em outras religiões que são pessoas tementes ao Senhor. Interessante isso, interessante. Tem pessoas lá fora no mundão que ainda não nasceram de novo, que ainda não entregaram a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus, mas elas não têm coragem de praticar tal mal que muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes praticam. Então, o que eu quero que você entenda? Que ser temente ao Senhor independe de religião. Uma coisa é ser cristão, uma coisa é reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e outra coisa é você ser temente ao Senhor. É diferente, só para você entender. Então preste muito bem atenção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, se você quer viver uma vida reta, digna, uma vida santa diante de Deus, primeira coisa que nós precisamos fazer é sermos homens e mulheres temente ao Senhor. E eu vou te provar na Bíblia que para ser temente ao Senhor independe de religião. Na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, aqui está a história da igreja. Conta a história de um homem chamado Cornélio. Vamos ler o texto. Atos 10, 30 e 31. Diz assim: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Cornélio não era convertido, Cornélio não era batizado nas águas. A gente vai ver na continuidade do texto. Cornélio não era membro de nenhuma igreja, Cornélio ainda não tinha entregue a sua vida para Jesus, mas Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio, ele se compadecia do pobre. Cornélio, ele se compadecia dos menos favorecidos. Cornélio obedecia à voz de Deus. Quando um homem de roupa branca aparece na frente dele, é um anjo, e diz assim: olha, manda chamar Pedro, ele simplesmente obedece. Quantas vezes pessoas estão dentro da igreja, já foram batizadas nas águas, são dizimistas e ofertantes, Deus fala, Deus usa o profeta, Deus usa anjo, só falta Deus descer na frente da pessoa e dizer: faz, libera o perdão, vai lá, anda mais uma milha, e a pessoa não vai, e está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Cornélio não era um homem convertido, mas era temente a Deus. Tudo bem até aqui? Agora vamos entrar. Como vencer a guerra? Agora começa a mensagem. Como vencer guerra sob o comando de Deus? Juízes, capítulo de número 6, versículo 11 a 16. Anote aí. Juízes, capítulo de número 6, versículo 11 a 16, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abis-erita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão
e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família, o meu povo é o menos importante de Manassés. Não temos nenhum histórico familiar na área da política. Como que eu vou ser presidente? Como que eu vou ser um prefeito? Como que eu vou ser governador? Não existe nenhum médico na minha família. Como que eu vou ser médico? Não existe nenhum empresário. O meu pai sempre foi servente de pedreiro. O meu pai sempre foi porteiro. O meu pai e a minha mãe sempre foram assalariados. Como eu vou me tornar um empresário bem-sucedido? Ah, Senhor, na minha família nunca teve um pastor, nunca teve um diácono, nunca teve um presbítero, nunca teve um músico. Como que eu vou ser pastor? Como que eu vou ser diácono? Como que eu vou ser presbítero? Como que eu vou ser um músico? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor responde: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos, não são alguns, e você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. Eu creio que você tem a mente de Cristo. Você já entendeu a mensagem? Você já entendeu a mensagem? Todos os inimigos do Brasil serão derrotados em nome do Senhor Jesus. Todos os inimigos da família serão derrotados em nome do Senhor Jesus. Todos os inimigos do bem aqui no Brasil serão derrotados em nome do Senhor Jesus. Todos os inimigos da prosperidade, todos os inimigos da fé, todos os inimigos da família serão derrotados em nome do Senhor Jesus. Nós lutamos a nossa guerra do jeito de Deus. É assim que nós lutamos a nossa guerra. Você é o menor da família, o teu clã é a mais menos importante, mas se Deus é contigo, você já venceu a guerra. Aleluia! Declare, cante, diga: é assim que eu venço a minha guerra. Aleluia! Declare isso. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Como que a gente luta? É assim. Como que a gente vence? Sobre o comando do general Jesus Cristo, sobre o comando do Deus Todo-Poderoso. O nosso clã pode ser o menos importante, podemos ser o menor da nossa família, como era Davi, mas se Deus está falando para você, e vai. Se Deus está mandando você declarar, declare. Se Deus é contigo, não tenha medo. Ele está com você e você já venceu essa guerra conjugal. Você já venceu essa guerra da bebida, do álcool. Você já venceu a dependência química. Você já venceu a rebeldia dos seus filhos. Você já venceu o divórcio, porque você luta a sua guerra do jeito de Deus. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Aplauda o Senhor se você recebe essa palavra. Aleluia! Deus, olha aqui, Deus age de maneira ilógica. Ei, preste atenção. Não tente raciocinar de maneira lógica quando você está lidando com Deus. Diga comigo assim: Deus, diga aí, diga aqui, ok. Diga: Deus, Ele age de maneira ilógica. O mundo inteiro olha e diz: não tem lógica. Aí Deus diz: mas é assim que eu quero.
O mundo inteiro olhava para Davi, o pai de Davi, os irmãos de Davi olhavam para Davi e diziam: como esse garoto vai vencer esse gigante? Mas Davi disse assim: olha, rei, preste atenção, eu cuido das ovelhas do meu pai. E uma vez veio um urso, e eu parti para cima do urso e rasguei ele no meio. Uau, rei. Sabe, rei, existe um animal na selva que é o mais temido de todos, chama-se leão. E um dia, não é que eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quem que aparece? O Senhor Leão. Sabe o que eu fiz, seu rei? Eu peguei na juba do leão e rasguei no meio. Parece história de quadrinho, né? Aí só que tem um segredo aqui. Sabe o que Davi vai dizer? Senhor rei, se Deus, quem? Deus, se Deus me deu vitória em cima de um urso e de um leão, Deus não me dará vitória em cima desse circunciso? Arrebentou. Glória a Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto de maneira ilógica, assim que eu luto minhas guerras. Declare isso, declare. Oh, olha aqui, Juízes 6,15. Gideão vai dizer: Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Senhor, como que eu vou governar o Brasil? Eu tenho a minoria no Congresso, o Senado está de complô contra mim, o presidente do Congresso está contra mim, o presidente do Senado, os governadores estão contra mim. Senhor, os prefeitos estão contra mim. Senhor, existe uma esquerda, existe o comunismo que estão contra mim. Como que eu vou governar esse Brasil se o Senhor for contigo, presidente? O Senhor já venceu e o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. É assim que o Senhor vai vencer essa guerra, é lutando com as armas espirituais. Parece que sou declare, parece, mas não tá não. Parece que o Brasil está cercado, mas não tá não. Mas sou guardado. Parece que a sua família está cercada, mas não tá não. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Olha aqui, eu estou falando para mulheres que você diz assim: pastor, parece que não existe como, não tem uma maneira de agradar o meu marido. Tudo que eu faço para ele está ruim. Ele está do seu lado agora, ele está do seu lado. E a senhora sabe que ele já falou, a senhora já lutou de todas as maneiras para agradá-lo e parece que nunca está bom. E você diz: pastor, parece que meu casamento não tem jeito não. Parece que a solução é o divórcio mesmo, pastor. Ele já disse que não me ama. Ele já disse que tanto faz permanecer casado ou separado, pastor. Ele não está nem aí comigo não. Ei, deixa eu te falar. Parece que a senhora está sozinha. Parece que o seu casamento está cercado de demônios, mas não está não. É hoje que Deus está te dando a vitória. Até o final dessa mensagem, esse teu marido que está do teu lado, que a senhora pensa que não tem jeito, ele vai estar dobrado de joelho nessa sala, porque a senhora está vencendo essa guerra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Olha aqui, olha aqui. Deus é ilógico. Não adianta você querer lidar com a guerra Deus, e Deus sobre o comando de uma maneira lógica. Não existe isso. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. 1 de Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que têm uma biografia intocável. Segura aí. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os caras que davam aula em Paris.
Nós já tivemos presidente que entregou o mandato num dia, no outro dia entrou no avião e foi dar aula em Paris. Pois é, Senhor, você sabe, olha que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os PhDs, os doutores, os mestres, aqueles que têm um currículo brilhante. Deus usa homens analfabetos nessa nação para pregar o evangelho para doutores, porque Deus luta a guerra dele diferente que o mundo luta. Deus levanta aquele que não é ninguém para confundir aqueles que pensam que são alguém. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são e as que nada são, para reduzir as que nada. Opa, pera aí, vamos ler direito aqui. Ele escolheu as coisas insignificantes deste mundo, as desprezadas e as que são, para reduzir a nada as que são. Deus é ilógico, para que ninguém, por que ele faz isso? Para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus, preste atenção, gente, você que está me assistindo. Deus não abre mão da glória dele para ninguém. Deus não abre. Deus está mudando a sua família. Deus está restaurando o seu casamento. Deus está mudando a sua história financeira. Preste atenção, a glória tem que ser dele. Não diga que foi você com seus próprios conhecimentos, com seu currículo acadêmico. É Deus, a glória é dele. Tudo vem dele, é dele, para ele, toda a glória a ele. Eu vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Olha aqui, Senhor, o Senhor é o cabeça do lar, o Senhor é o sacerdote da sua família. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você olhe para o seu conhecimento, para o seu currículo acadêmico, para a sua condição financeira, e Satanás ele sopra um monte de coisa para te gerar derrota, fracasso, para você se sentir um lixo. Deixa eu te falar, o teu pai pode ter sido divorciado, a tua avó pode ter sido divorciado. Deixa eu te falar, o teu irmão morreu de cirrose. Deixa eu te falar, o teu pai pode ter morrido na bandidagem. Mas se você se colocar na presença de Deus, Deus está te levantando nessa noite, e todos vão olhar para a tua família e vão dizer: o que aconteceu? Que todos os outros deram errado, mas ele deu certo. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E Deus vai te honrar. E a Bíblia diz que para cada dia de honra, para cada dia de humilhação, Deus tem dupla honra. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Deus vai usar a sua família. Deus vai usar a sua família. Eu já contei aqui, mas vale a pena contar. Já estou caminhando para o final. Quando eu tinha 9 anos de idade, os meus pais se separaram. Isso no início dos anos 80. Você imagina você ser filho de pais separados em uma cidade pequena do interior? Hoje tem 19 mil habitantes. Naquela época deveria ter uns 10 mil. Imagina. O marido, o pai foi embora. Você não tinha mais pai. Todo mundo conhecia o seu pai. E agora você está só você, seus irmãos e a sua mãe. Todo mundo teve que se virar. Todo mundo teve que começar a trabalhar. Eu comecei desde os 9 anos. E eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu já tinha um carrinho de pipoca, o famoso carrinho de pipoca. E um dia eu estava na frente da igreja, numa praça, na principal praça. E a igreja que nós congregávamos era do outro lado. Eu ficava ali para vender a minha pipoquinha. Chegou uns marmanjos, caras grandes, já adultos. E eu comecei a brincar com eles. Eu pegava a caixinha de fósforo, acendia o fósforo e jogava nos caras.
E eles queriam me pegar. E eu corria em volta do carro, coisa de criança. Eu acendia e jogava. E eles queriam me pegar. Quem chegou nessa hora? A irmã Maria, minha mãe. Ela estava indo para a igreja, para o culto de oração. Ela estava lá na outra calçada. Ela só viu e veio na minha direção. Pá, o que você está fazendo, menino? Aí tinha um senhor, eu vou omitir o nome dele, mas eu lembro. Ele já está com o Senhor, já faleceu. Ele era o porteiro da igreja, o diácono da igreja. Naquela época chamava porteiro, era o diácono da igreja. Ele saiu lá do posto dele, na porta da igreja, atravessou a rua, chegou do lado da minha mãe, disse: Dona Maria, irmã Maria, esse menino, desculpe a expressão, vai ser um vagabundo. Isso não vai dar nada na vida. Falou para minha mãe, Cristo, negócio dele. A minha mãe é uma mulher de Deus. Ela disse assim, baixinha, ela olhou, ele era alto. Ela disse: está repreendido em nome de Jesus. O meu filho é um homem de Deus. E sabe aquele que estava destinado, segundo aquele homem, a ser vagabundo? Está aqui hoje, em cima do altar. Pai de família, lidera uma igreja. É referencial para outros líderes no Brasil e fora do Brasil. Sabe por quê? Deus usa os que não são para confundir aqueles que pensam que são. Segunda de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, olha que coisa linda. Segunda de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que o mundo faz? Não é errado, pode ir, não tem problema. Mas o que o mundo faz para lutar uma guerra? Vai para a rua, manifestações, as avenidas, e quebra isso, quebra aquilo. O homem que luta as guerras debaixo do comando de Deus, ele vai para o quarto, ele vai para o secreto, ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai esperar a verdade prevalecer, porque nada se pode contra a verdade senão pela verdade. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus é um Deus ilógico. Não queira usar a lógica, não queira usar as vias normais. Ei, ouça o Espírito Santo falar com você, dizendo: faz isso, faz aquilo. Mas Senhor, vai dar errado. Não, se Ele está mandando, não vai dar errado, porque Ele já sabe o final. Segunda coisa que nós precisamos aprender, e eu vou orar por você e com você. Segunda coisa: decisões decidem destino. Decisões decidem destino. Vamos falar juntos no 3, 1, 2, 3. Decisões decidem destino. Só vocês agora em casa e o povo aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Decisões decidem destino. Junto com o Paulo, vamos lá? 1, 2, 3. Decisões decidem destinos. Decisões decidem destino. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 6 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para reunir todo ato de para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. O segredo para você ter um destino glorioso, triunfante, é você obedecer a voz de Deus, é você obedecer o comando de Deus. Olha o que o apóstolo vai dizer à igreja de Coríntios: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, porque sem obediência a Cristo você não terá um futuro glorioso. E ele diz mais: e estaremos prontos para punir todos os atos de desobediência, uma vez completa a obediência em vocês. Precisamos derrubar altares que estão dentro da nossa casa, altares da desobediência, da desonra, da deslealdade. Quantas deslealdades a gente vê hoje dentro dos lares?
A gente fala de Brasília, que o cara foi traíra, que o cara não sei o quê, mas nós praticamos isso dentro de casa, muitas vezes com o nosso próprio cônjuge, muitas vezes com os nossos filhos, muitas vezes com os nossos pais, muitas vezes fazemos isso dentro da igreja. Precisamos destruir altares, derrubar altares da desobediência, da deslealdade, da infidelidade, da quebra de aliança. A aliança é inquebrável, não se quebra aliança, se quebra um acordo, mas a aliança não. Juízes capítulo 6, versículo 25 diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal. Ei, presta atenção. Nós lemos lá em cima que o anjo apareceu para Gideão e disse: ei Gideão, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Eu estou com você. Mas antes de Gideão sair para a guerra, Deus diz assim: derruba o altar de Baal. Baal é Satanás, é demônio. Derruba o altar de Baal que está dentro da sua casa. Porque a glória tem que ser minha, não pode ser de Baal. Não é Baal que vai te dar vitória. E ele diz assim: despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte os postes sagrados que está ao lado do altar. Olha como é forte a coisa. Gideão vai obedecer, mas ele vai obedecer da seguinte maneira. Ele vai dizer o seguinte: Gideão 6:27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família, muitas vezes o problema está dentro de casa. Muitas vezes o motivo da nossa derrota e do nosso fracasso está na família. Israel estava sobre pressão e opressão dos midianitas. Mas para Deus libertar Israel dos midianitas, primeiro o conserto tinha que começar dentro do lar. O que Deus tem para o Brasil vai acontecer, mas nós precisamos fazer consertos com Deus dentro da nossa casa. É a nossa casa, são as famílias que compõem uma nação. São os brasileiros que fazem do Brasil, uma nação. As famílias precisam se consertar dentro do seu lar. Ouça o que eu estou falando. Essa é uma mensagem, esse trecho da mensagem você tem que mandar para todas as pessoas que você conhece. Não teremos um país melhor se as famílias continuarem corruptas e desleais. Não teremos um Brasil melhor se nós continuarmos querendo destruir a casa do outro para construir a nossa. Não teremos um país justo se nós queremos ser desleais com o governo. Se nós queremos levar vantagem em tudo. Se nós somos homens e mulheres injustos, não haverá uma nação melhor. Não haverá uma nação melhor, não haverá uma igreja forte, corajosa, uma igreja temível, uma igreja que continua rompendo, se essa igreja não aprender a jejuar, a orar, ler a Bíblia e ter tempo a sós com Deus. Não haverá uma igreja forte, não existirá uma família consistente, se a gente continuar lidando com Deus como a gente lida com a festa de aniversário. Vai se der, contribui se sobrar, ajuda se puder. Não, tem que haver aliança, tem que haver comprometimento com Deus. Deus disse: eu honrarei aqueles que me honrarem. Eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Eu vou libertar Israel de Midian, mas derruba o altar que está lá na sua casa, do seu pai, o altar de Baal. A minha pergunta hoje é, olha aqui, qual o altar que não é o de Deus, que está na sua vida e no seu coração? Juízes 6:27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Até aqui tudo bem, porque Deus disse que era para ele derrubar. Deus não falou se era de dia. Ele podia derrubar de noite. Deus também não disse que ele tinha que derrubar sozinho. Deus mandou ele derrubar. Ele está livre.
Os irmãos me entendem? Mas ele derrubou. E para nós terminarmos e orarmos, vejamos os ilógicos de Deus. Juízes 7:12. Os medianitas e os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, olha que louco, também não se podia contar os seus camelos. Ou seja, os caras estavam unidos. Era muita gente contra uma pequena nação. Era muitas nações contra uma pequenina nação, que ninguém dava nada de Israel na época. Eram numerosos, era como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Era muita coisa, era muita gente, era muita arma, era muito soldado, era muitos homens valentes, era muitos camelos. Então, para você, a lógica diz o seguinte: para você lutar contra muita gente, você tem que ter muita gente. A lógica diz: para você vencer um exército poderoso, você tem que ter um exército mais poderoso do que aquele. Isso é a lógica. Se você vai lutar contra 100 homens, no mínimo, você tem que ter o quê? 100 homens. Se você vai lutar contra 200 homens, 200 adversários, a lógica diz, no mínimo, para ficar pau a pau, tete a tete, para ninguém ganhar e ninguém perder, vamos dizer assim, você tem que ter 200 homens, o mesmo número no mínimo. Mas vamos ver a ilógica de Deus, Juízes 7, versículo 2 a 8, diz assim: e o Senhor disse a Gideão, quem está no comando dessa guerra? O Senhor. Então o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais. Ele pegou 32 mil, presta atenção. Assim como não se pode contar a areia da terra, não se pode contar o número de camelos deles. Eles são como uma nuvem de gafanhotos. É muita gente. Gideão pega 32 mil homens, que ainda é pouco. E o Senhor diz o quê? É muita gente. É muita gente. Olha aqui. Você tem gente demais para eu entregar Midian. Para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Por isso, crente, preste atenção, que você não pode deixar nada do reino de Deus, você não pode deixar nenhuma tarefa, nada do reino de Deus para trás, para alcançar a vitória. Eu já vi gente deixando cargo na igreja, funções, ministérios por causa de trabalho, porque tinha que pagar dívida. Besteira, você não vai conseguir. Olha aqui, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Preste atenção. O exército inimigo são tão numerosos quanto a areia da praia. Não se pode contar. Preste atenção. É como uma nuvem de gafanhoto. Eles já tinham poucos homens, 32 mil. E Deus agora manda tirar os medrosos. Deus manda tirar aqueles que querem zelar pelo seu nome. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. E eu sei que tem muitos empresários nos assistindo aqui. Tem muitos homens de negócio nos assistindo. Tem muitos homens de Deus nos assistindo. Deixa eu te falar aqui. Quando você faz o que nasceu para fazer, quando é chamado, quando você faz o que você nasceu para fazer, você não está nem aí para a sua reputação. Você não está nem aí para a sua biografia. Você não está nem aí para o seu nome. Você vai cumprir o seu propósito, independente de qualquer situação. Amém. No dia que você está falando, mas eu tenho que cuidar disso aqui, eu tenho que zelar disso aqui, é porque você não está fazendo o que você nasceu para fazer. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui.
Os caras estavam com medo, manda embora. Ficaram 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Pô, brincadeira, Deus. Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando a mão, com as mãos, a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 que lamberam a água, livrarei você e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mas mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Deixa eu contar uma coisa para você, só para a gente terminar aqui e orar. A Bíblia conta a história em Juízes capítulo de número 6, que Midian, que Israel estava empobrecendo por causa dos medianitas. Preste atenção nisso aqui. Israel estava empobrecendo. Quando o anjo foi a Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no tanque de prensar uvas. O que a gente aprende com isso aqui? Que o povo era trabalhador, o povo era esforçado. Gideão não era preguiçoso. O povo plantava, a Bíblia diz que eles plantavam, o povo de Israel plantava, e quando chegava a época da colheita, quando o Brasil estava crescendo, quando o desemprego estava diminuindo, quando a reforma da Previdência foi aprovada, quando tinha no Congresso a reforma tributária, para o Brasil crescer mais ainda, quando tudo estava indo bem, usaram a Covid. Vinham os medianitas e saqueavam tudo, a Bíblia diz. Tudo. Para um bom entendedor, pingo é letra. Saqueavam tudo. Eles plantavam. Quando chegava na época da colheita, que a nação ia prosperar, vinham os seus inimigos e levavam tudo embora. Por isso que Gideão estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas. E a Bíblia diz que ele estava fazendo isso com medo dos medianitas. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós estamos em guerra. Essa nação é rica. Esse Brasil é rico, gente. Irmãos, pare para estudar a história do Brasil. Eu não estou falando de política, eu estou falando de guerra. Eu não estou falando de partido. Eu não sou de partido nenhum. Eu sou do todo. Eu já disse numa live essa semana, Deus não é de partido A e nem de partido B. Na época de Jesus, já existia o partido do farisaísmo, dos saduceus, dos heveus. Esses nomes eram partidos políticos da época. Jesus não foi de nenhum deles. Mas sabe, lá em João capítulo 3, versículo 16, João escreveu o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar, Deus não amou um partido, Deus não amou um estado, Deus não amou uma família. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou o Brasil. Deus não amou algumas famílias intelectuais, Deus não amou os barões do café somente, Deus não amou os empresários somente, Deus não amou aqueles que têm uma condição financeira melhor somente. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o rico, mas ama o pobre. Deus ama o culto, mas ama o inculto. Deus ama o que tem um currículo maravilhoso, o que não tem nenhum currículo. Deus usa os sábios, mas Deus usa os que não são sábios também, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa nação é
nação abençoada, essa é uma nação rica e próspera. Deixa eu te falar, preste atenção. Desde quando o Brasil é Brasil, que essa nação é roubada, gente. Desde quando o Brasil é Brasil, que essa nação roubaram o nosso pau-brasil, mataram os nossos índios, derramaram sangue nessa nação. Só que existe um povo que ora nessa nação. Existe um povo que ora. Todas as vezes que parece que o Brasil vai prosperar, acontece uma situação e volta tudo a estaca zero. Estude a história, leia, não só assista, leia. Veja a história. Toda vez que a nação começa a prosperar, que você diz, agora vai, agora eu vou comprar minha casa própria, agora eu vou reformar essa casinha, agora eu vou ampliar, eu vou construir um outro cômodo, agora a minha empresa vai dar certo, agora eu vou abrir um CNPJ, agora eu vou prosperar, a coisa desanda. Nós estamos em guerra, gente. Nós estamos em guerra. Nós estamos igual Israel estava nessa época. Planta, mas com medo dos midianitas, com medo dos da esquerda, com medo dos intelectuais dessa nação. São eles que roubam, sempre roubaram os intelectuais. A gente não tinha acesso às informações, era o que parecia na TV e a gente tinha que engolir. Mas Deus disse para os gideões do Brasil, os gideões, os homens e mulheres de Deus: ora, jejua, sai desse tanque de prensar uva, vai para o lugar que tem que prensar trigo. Você vai produzir, você vai prosperar. Vocês vão lutar contra todos os poderes, vocês vão lutar contra os poderosos aos olhos humanos, mas não é com as armas humanas, não é quebrando, não é derramando sangue, porque a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne. A nossa guerra é contra os demônios, poderes celestiais que atuam nas regiões celestiais. Guerra, guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Agora preste atenção, a gente tem que ouvir a voz de Deus, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar, a gente tem que buscar a face do Senhor, a gente tem que se arrepender dos nossos maus caminhos. Guerra. A gente precisa mudar as nossas atitudes, as nossas práticas. Guerra. Como que nós vamos lutar as nossas guerras? Do jeito de Deus. Do jeito de Deus, através da palavra, da Bíblia. Não é com as armas humanas, não é com muitos soldados. 32 mil, eles são como gafanhotos, tem como uma nuvem de gafanhotos, como a areia do mar. Mas tudo bem, pode vir com todos os argumentos, mas eu sou contigo, eu estarei com vocês, diz o Senhor. Talvez eu esteja falando para maridos, para homens, para mulheres nesta noite, que você nunca teve um tempo de paz na sua casa. Parece que quando a coisa começa a melhorar, tudo piora outra vez. Parece que quando o casamento começa a dar certo, aí vem uma situação e tudo desanda outra vez. Parece que quando o seu filho começa a querer ir para a igreja, quando ele diz que vai parar de usar as drogas, quando o seu marido diz que vai parar de beber, vai parar de fumar, quando vocês planejam e projetam algo novo, algo de crescimento, de prosperidade, aí vem a situação e desanda. Quando a senhora pensa que o casamento vai melhorar, aí o marido chega bêbado outra vez. Deixa eu falar uma coisa, chegou, para. Deus não nos chamou para viver uma vida de vergonha. Deus não nos chamou para morarmos num deserto. Deserto é lugar de passagem. E depois do deserto vem Canaã. E Canaã emana leite e mel, alegria, paz, prosperidade, saúde, harmonia, fé, aleluia. É isso que Deus tem para nós, gente. Se coloque de pé onde você está aí na sua casa. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos cantar essa canção, é assim que eu luto as minhas guerras. E depois eu vou orar com você e por você. Na hora da oração você vai dobrar o seu joelho aí na sua sala. Você está no quarto deitado, levanta dessa cama, dobra o joelho aí. Nós vamos orar juntos. Nós já vencemos. A nossa luta, preste atenção, não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra nenhum político. A nossa luta não é contra nenhum governador, nenhum prefeito e nenhum presidente ou ex-presidente. A nossa luta não é contra os economistas. A nossa luta não é contra a imprensa.
A nossa luta, ela é espiritual, e nós não lutamos com as armas humanas, nós lutamos com as armas espirituais. É joelho no chão, é coração arrependido, é voltar atrás, é se arrepender dos seus maus caminhos, é se humilhar na presença de Deus em jejum. Cantemos, vamos declarar isso. Aleluia, aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, declare isso. assim que eu luto minhas Cante aí na sua casa, guerras, cante. Assim que eu luto minhas guerras, 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 é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Pode parecer. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Pula aí, na sala da sua assim que eu luto casa. minhas guerras, assim que eu luto 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 minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Todo dia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu Luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Diga! assim que eu luto minhas guerras, 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 É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Olha aqui. Tem hora que parece que nós estamos cercados, né? Tem hora que a gente diz assim, parece que não vai ter uma saída, estamos cercados. Mas na verdade nós estamos, guardados por Deus. Diga assim, olha, parece que eu estou cercado. Faz assim, parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por ti. Aleluia. Parece que eu estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece, parece. Parece que estou cercado, Só parece. mas sou guardado por ti. Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Coreografia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, meu Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu creio. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras,
assim que eu luto minhas guerras. Deixa eu falar uma coisa, nós vamos orar. Já vamos encerrar. Uma vez eu estava passando um momento tão difícil, eu e minha esposa, financeiramente. Eu já tinha trabalhado em uma grande rede de rádio do Brasil, mas naquele período eu estava desempregado. Eu tinha um currículo muito bom, muito bom. Eu recebia convites para trabalhar em grandes empresas de comunicação toda semana. E aí eu lembro que quando eu fiquei desempregado, eu pensei, eu não falei, eu pensei, rapidinho arrumo emprego, rapidinho. E aí na hora que eu comecei a bater nas portas das empresas que sempre me convidavam, sabe o que eu passei a ouvir? Puxa, se você tivesse ligado a semana passada, puxa, contratamos um funcionário semana passada. Aí eu lembro, naquela época tinha a TV Mulher. Eu tive uma reunião com o diretor da TV Mulher, e ele disse: poxa, você já trabalhou no grupo, você é o cara ideal para trabalhar aqui com a gente. Eu vou dar um jeito, eu vou te contratar, me liga dia tal. Eu falei: oh, glória a Deus. No dia tal, quando eu comecei a ligar pro cara, nem me atendia. Aí um dia, voltando para casa, eu passei na minha mãe, e ela me viu bem para baixo. Disse: pô mãe, tá difícil, tô há tanto tempo desempregado. E agora? Ela disse, do jeitinho dela, ela disse: filho, sabe o que eu acho? Eu falei: o que, mãe? Que você está confiando nos seus conhecimentos. Você está achando que é do seu jeito, e não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Vamos fazer o seguinte? Eu disse: o quê? Ela disse: às 3 horas da manhã, por uma semana, eu vou orar aqui em casa e você ora na sua casa. Falei: tá bom, mãe. Ah, não, nem era casado, eu era solteiro. Melhor, era solteiro. Não, era casado, perdão, casado. Aí ela disse, oramos. Em uma semana, sabe o que aconteceu? O pastor pregou uma mensagem, e no final da mensagem, eu era presbítero, sentava no altar assim. Pastor, no final da mensagem, ele disse assim: olha, eu quero convidar aqui à frente todo mundo que vende alguma coisa. Você que é empresário, você que é profissional liberal, você que vende Avon, você que vende pão, você que vende qualquer coisa, sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar agora. Eu estava mais ou menos assim, ó, sentado aqui. Na hora, ele estava pregando assim, ó, pulei lá embaixo, fiquei na frente. Aí na oração eu lembro que ele disse assim: Senhor, o Senhor vai abençoar todo mundo aqui hoje, mas tem uma pessoa que o Senhor vai abençoar de maneira extraordinária. Eu disse: faz comigo, Senhor. Eu disse: faz comigo, Senhor, que eu seja essa pessoa. Aí ele terminou de orar e ele disse assim: vocês vão embora hoje e vocês vão declarando o seguinte: Senhor, lembra? Senhor, eu estou debaixo da tua promessa. E ele fez assim, ele ensinou a gente a fazer. Ele falou: amanhã você vai estar no trem, você vai estar no ônibus, e você vai dizer: Senhor, eu estou debaixo da sua promessa. Ele disse: você vai para casa e você vai declarando: Senhor, eu estou debaixo da tua promessa. E eu saí igual louco. Toda hora que eu lembrava: Senhor, eu estou debaixo da tua promessa. Cheguei em casa: Senhor, eu estou debaixo da tua promessa. No outro dia eu fui trabalhar e ele: Senhor, estou debaixo da tua promessa. Eu já tinha arrumado um emprego, mas eu queria entrar em uma outra emissora renomada no Brasil até hoje. E aí eu fui declarando. Sabe o que aconteceu? Naquela segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira de manhã, um assistente comercial me ligou e disse: Isaac, o fulano de tal, da TV tal, está te procurando desesperado. Eu disse: sério? Veja com ele se a gente pode conversar amanhã. E aí, resumindo a história, no dia seguinte eu conversei, e ele disse assim: rapaz, eu estou com um problemaço. Aí eu falei: o que é? Ele disse: o diretor da TV tal foi transferido para Salvador, e o presidente me colocou no lugar dele na área comercial, e eu preciso de um cara como você para me ajudar. Aí eu falei: sério? Ele disse: sério. Eu disse: mas a diretora tal não vai liberar. Ele falou: já conversei, só depende de você.
Deixa eu te falar, minha mãe estava certa. Eu estava lutando com as minhas armas. Quando a gente luta com as armas de Deus e obedece, Ele abre portas, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Sabe, eu quero, como profeta de Deus, dizer para você nessa noite: você vai declarar de hoje para amanhã, o tempo todo, você vai dizer assim: pode parecer que eu estou cercado, mas eu estou guardado pelo meu Deus. Pode parecer que a minha família, o meu filho, o meu marido, o meu casamento, nós estamos cercados, parece que a coisa não vai, mas não, eu estou guardado por Deus. Você vai declarar assim: olha, não é questão de política, não é questão de partidário, nada disso. Você vai dizer: Senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, parece que o Senhor está cercado, mas o Senhor está guardado por Deus. Eu não sei se você votou nele, você pode nem ter votado e pode não gostar, é um direito seu, não tem problema. Não estou falando de política, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Nós orávamos aqui pelo presidente Luiz Henrique Cardoso, quando ele era presidente, eu era lá de São Paulo, a gente orava. Quando o Lula foi presidente, nós orávamos. Quando a Dilma foi presidente, nós orávamos. Quando o Michel Temer foi presidente, nós orávamos. Agora é a hora de nós intercedermos pelo Jair Messias Bolsonaro. Então você vai declarar e dizer: presidente, pode parecer que o senhor está cercado, mas o Senhor está guardado por Deus. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Você pode até colocar aí hashtag: parece que está cercado, presidente, mas o Senhor está guardado por Deus. Vamos criar esse movimento? Hashtag: parece que o senhor está cercado, presidente, mas o Senhor está guardado por Deus. Aleluia, aleluia. Jean, cria isso aí. Cadê o Jean? Tá aí? Cria isso aí, Jean, ainda hoje, para a gente arrebentar nas redes sociais. Parece que o senhor está cercado, presidente, mas o Senhor está guardado por Deus. Põe a foto dele, tá? Põe a foto dele, põe lá. Aleluia, vamos fazer isso aí. Parece que Bragança está cercada. Não, tá não. Ela está guardada por Deus. Bragança está guardada por Deus. Aleluia, vamos orar? Aleluia, vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos fazer isso. Dobra o teu joelho aí na sua casa. Dobra isso, aleluia. Oh, xere canta lá, baba xerere canta lá, Pai Santo, a nossa história hoje do Brasil parece que é semelhante à de Israel na época de Gideão. Todas as vezes que Israel plantava e chegava a época da colheita, vinham os inimigos, os medianitas, e saqueavam, roubavam toda a colheita deles. Eles já estavam cansados de trabalhar, cansados de pagar impostos, cansados de voltar em pessoas, ó Deus, que acreditavam que iam mudar a história da nação na época, mas não faziam, ao contrário, até roubavam eles. Pai Santo, o Brasil se encontra assim nesse momento. Quanta gente já desacreditou da nossa nação. Quanta gente já não acredita mais em político nenhum, em gestor nenhum. Pai Santo, quanta gente já com medo, esperando a morte, a fome, a desgraça, Senhor. Pai Santo, e agora, se não bastasse toda essa politicagem, ainda vem essa questão da Covid-19, e eles dizem: fique em casa, fique em casa. Agora que a gente não pode trabalhar mesmo, agora que a gente não pode produzir mesmo. Pai, não são os políticos, não é partido A ou partido B, mas essa ordem vem do inferno, porque a enfermidade vem do inferno, vem das trevas. A doença, o vírus maligno que gera morte, vem do inferno. E os governantes só conseguem dizer: fique em casa. Eles não conseguiram nenhuma vacina, eles não conseguiram nenhum remédio eficaz ainda. A única coisa que eles podem dizer é: fique em casa, não trabalhe, não produza, não tenha salário para receber, fique desempregado, morra de fome. Em outras palavras, é assim. Pai Santo, mas como homens e mulheres de Deus, nós não usamos as armas humanas, nós não lutamos com as armas deste mundo. Pai Santo, como homens e mulheres nascidos no Senhor,
Pode parecer que estamos cercados, mas na verdade nós estamos guardados pelo Senhor. E o Senhor não vai deixar nós padecermos. O Senhor está se levantando do seu trono. O Senhor vai agir, está agindo em nosso favor. Eu creio que o milagre já foi liberado no mundo espiritual, assim como nos dias de Daniel. Pai, nós não vamos desistir. Pode demorar um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas a nossa vitória vai chegar. A nossa vitória vai chegar. O tempo da colheita vai chegar. O tempo de trabalhar sem medo vai chegar. O tempo, Senhor, de pagar os impostos sem dor vai chegar. O tempo de nós colhermos o que plantamos está chegando. Já foi liberado lá nos céus. Há uma guerra no mundo espiritual, e hoje o Senhor está liberando a vitória sobre o Brasil. Por isso que o inferno está se levantando. Por isso que o inferno inteiro está se unindo. Ó Deus, para que nós não venhamos colher. Mas quando o Senhor determina a vitória, independe de quem está no poder. Quando o Senhor determina a vitória, independe de quantos nós temos a favor da nossa gente lá no Congresso. Quando o Senhor determina a vitória, independe se ex-presidentes se unem. Oh Deus, independe se as esquerdas e o centro se unem para impedir o teu agir. Não vão conseguir, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o inferno se levante inteiro, ainda que todos os poderes se levantem desse mundo, a vitória é do povo de Deus. Pai, responde ao Brasil, dá vitória ao Brasil, como o Senhor deu a Israel na época de Gideão. Ah, Senhor, ele venceu a batalha. Oh Deus, e nenhum dos seus ficaram de pé, nenhum dos seus inimigos ficaram de pé. É isso que nós declaramos. A verdade vai prevalecer nessa nação, a tua justiça vai prevalecer nessa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos e declaramos, como disse o apóstolo Paulo: crie, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Nós declaramos essa nação rendida aos teus pés. Nós declaramos essa nação rendida aos teus pés. Senhor, o IBGE declarou, já há muitos anos vem declarando isso, que em 2020 nós seríamos a maioria no Brasil, que em 2020 nós seríamos a maioria no Brasil. Por isso, Senhor, que mandaram fechar as igrejas, porque o inferno está com medo, o inferno está com medo. Mas em vez de nós retrocedermos, nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Neste momento nós estamos entrando em vários lares em Bragança, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Ah, Deus, cada lar é uma igreja, cada crente um ministro. As portas do inferno não prevalecerão contra o Brasil. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. A tua igreja vai continuar avançando, a tua igreja vai continuar prosperando. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, nós não seremos atingidos. Nenhuma família vai morrer de fome, nenhuma família vai morrer de fome. Não haverá caos social, não haverá caos social na nossa nação. Em nome de Jesus, as multinacionais não sairão da nossa nação. O contrário, Pai, ainda esse ano de 2020, a gente vai ver o mundo, ó Deus, olhar para o Brasil e injetar dinheiro nessa nação. A gente vai ver grandes corporações, ó Deus, se estabelecendo nessa nação. Eu declaro que vai sobrar emprego nessa nação, vai sobrar emprego nessa nação, vai sobrar emprego nessa nação. Eu declaro que a educação do Brasil vai melhorar 100%. Eu declaro que a saúde do Brasil vai melhorar 100%, que o sistema de saúde vai melhorar. Eu declaro que haverá moradia para todos. Nós seremos um país justo para a glória do teu santo nome. E é o Senhor que será glorificado, é o Senhor que será exaltado. Aleluia. Se você crê e recebe essa palavra, comece a adorar a Deus e agradecer por essa vitória. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti.